Olá pessoal, eu sou o professor Douglas e este é o minicurso Uma Pitada de Python. Neste sexto vídeo, continuaremos discutindo as estruturas de controle. Em vídeos passados, vimos a estrutura de controle de repetição com teste no início, com teste no final e de varredura. Já vimos exemplos das estruturas de controle de repetição com teste no início e com teste no final. Neste vídeo, veremos exemplos de estruturas de controle de repetição de varredura. Temos aqui a ilustração da estrutura de controle de repetição de varredura. A primeira coisa que eu preciso lembrar é que ela executa para cada elemento pertencente a uma estrutura de dados. Então, eu tenho uma estrutura de dados aqui, como por exemplo, uma lista. Se essa lista tiver 7 elementos, o bloco B1 será executado 7 vezes. Se a lista tiver 20 elementos, o bloco B1 será executado 20 vezes. Assim, para cada execução de B1, um elemento da estrutura de dados será atribuído à variável elemento. Fazendo um comparativo entre a estrutura de repetição de varredura com a teste no início, eu poderia obter o mesmo efeito acrescentando essas linhas em amarelo. Então, o i recebe 0, enquanto o i for menor do que len da estrutura de dados, ou seja, o comprimento da estrutura de dados. Item recebe estrutura de dados, índice i. Executo aqui as 3 linhas rosas do B1 e recebe i mais 1. Então, do lado da direita, eu estou tendo o mesmo efeito do que a estrutura de varredura do lado da esquerda. Revisando, a estrutura de controle de repetição de varredura não exige indexação. Então, o que essa estrutura faz é essa indexação automática. Então, essa indexação ela não precisa ser feita pelo programador. Vamos aos exemplos. Eu vou criar a pasta parte 6 e dentro dela salvaremos os exemplos do vídeo de hoje. Eu vou colar aqui o cabeçalho e vou salvar o arquivo dentro da pasta Uma Pitada de Python, parte 6. Vou salvar esse arquivo com o nome prog01.py. E vamos escrever o nosso primeiro exemplo da estrutura de controle de varredura. Vamos colocar aqui print for versus while. Beleza, vamos centralizar. Colocar aqui 60 e vamos preencher com pontos. Executando. For versus while. Ok. Vamos colocar aqui print. Colocar um /n aqui para soltar uma linha. For in. Então essa aqui é a nossa estrutura for in. Vamos criar aqui uma variável. Uma lista. Turma recebe 4, 5, 1, 2 e 9. Para cada nota de um aluno em turma, vamos imprimir essa nota do aluno, por exemplo, ao quadrado menos 5. E print ufa. Então, estou varrendo a minha estrutura de dados, que é essa lista. Vamos fazer uma comparação. Vou colocar aqui /n, while. Vou criar aqui minha turma. Vamos supor que é obtendo aqui os mesmos valores. Não teria necessidade de criar a variável de novo, mas só para a gente entender a diferença. Eu teria de fazer um i recebendo 0 aqui, enquanto esse i for menor do que o comprimento da turma, eu faria aqui, por exemplo, print turma índice i elevado ao quadrado menos 5. E aqui eu colocaria i recebe i mais 1. Print
Ufa! Então eu tenho aqui a estrutura de controle de repetição, for in, e a estrutura de controle de repetição, while. Ambas resolvendo o mesmo problema. O problema é, eu tenho uma estrutura de dados, uma lista, e eu gostaria de imprimir cada valor dessa lista ao quadrado menos 5. Então tem uma comparação. Vamos executar. Então aqui, for in, 11, 20, menos 4, menos 1 e 76, ufa. E o while, 11, 20, menos 4, menos 1, 76 e ufa. Então, novamente, esse exemplo é uma comparação. Estou resolvendo um probleminha utilizando for in e estou resolvendo um probleminha utilizando while. Então, no for in, eu não preciso fazer indexações. Eu não preciso trabalhar com indexações, o que facilita a escrita do código. A indexação ela será feita automaticamente pela estrutura de repetição. Então, para cada vez que esse B1 é executado, dentro dessa variável nota aluno, estará armazenado um valor da estrutura turma. Isso significa que na primeira vez que o B1 for executado, na variável nota aluno estará armazenado o turma índice 0. Na segunda vez, na variável aluno estará armazenado o turma índice 1. Na terceira vez, na variável nota aluno, estará armazenado o turma índice 2 e assim sucessivamente. Vamos executar a última vez. Então, tem aqui minha comparação. For versus while, ambos obtendo o mesmo resultado. Podemos encerrar nosso exemplo, nosso primeiro exemplo, e vamos ao segundo exemplo. Vou pegar aqui o cabeçalho. Vamos mudar um pouquinho o foco do exemplo. Salvar o arquivo aqui. Vamos salvar ele na pasta 6, prog02. Nesse exemplo, vamos imaginar que precisamos aí varrer uma estrutura e vamos calcular a média, determinar o maior valor e o menor valor. Vamos imaginar aqui que eu tenho algumas galinhas. Então, vou colocar aqui aviário São Tomé. Então, tem aqui meu aviário São Tomé. Beleza. Executar só para dar uma olhadinha se está tudo certo aqui com o nosso arquivo. Então, depois eu vou criar aqui uma estrutura. Vou criar aqui galinheiro. E vou chamar esse galinheiro de G1. Poderia ter diversos galinheiros, mas nesse exemplo teremos um só. Então, eu tenho aqui 8 galinhas nesse galinheiro G1. São as matrizes aí, dessas matrizes, né? Fui lá e mensurei a massa de todas elas. Bom, a ideia. Qual é a média da massa dessas galinhas, desse galinheiro? Resolvendo esse problema utilizando o for. Então, vou criar uma variável soma, recebe 0.0. E agora eu venho para cada galinha pertencente ao galinheiro G1, faça soma, vai receber o que tinha em soma, mais a galinha. Poderia mudar essa variável para massa? Poderia. Para cada massa pertencente ao galinheiro G1, soma, recebe soma mais massa. E agora, consigo calcular a média. Média, então, recebe a soma dividido pelo número de massas, ou seja, dividido pelo comprimento de galinheiro G1. Então, veja que já calculei aqui a massa média das galinhas das minhas matrizes do galinheiro G1. Se por acaso, fosse necessário achar a maior massa, como eu poderia fazer? Eu poderia dizer que maior recebe galinheiro índice 0. Ou seja, estou chutando uma premissa que essa é a maior massa. Então, esse é meu chute inicial. Essa é a maior massa. E agora o que eu poderia dizer? Eu poderia fazer o seguinte: para cada massa em galinheiro G1, faça. Se
a massa que eu tenho em mãos, que no caso é a primeira massa, for maior do que a maior, poxa, as duas inicialmente são iguais. Então ele não vai ser maior. Mas se for maior, o que ele vai fazer? Ele vai dizer que maior recebe essa massa que eu tenho em mãos. Pronto. Já está resolvido aqui o problema de encontrar a maior massa. Então eu digo que maior recebe a massa da primeira galinha. Para cada massa no galinheiro G1, eu comparo se essa massa é maior do que o maior. Se for, então o maior recebe essa massa. Analogamente, se eu quiser achar o menor, simplesmente poderia fazer um Ctrl+C desse parágrafo, colá-lo aqui, chamar essa variável de menor. Para cada massa em galinheiro, se a massa for menor do que o menor, então menor recebe massa. Agora sim, poderia então escrever aqui as saídas. Vou colocar aqui média, e aí vou imprimir a média aqui. Então vou colocar aqui ponto format, média. Colar essa linha aqui, Ctrl V, Ctrl V. Depois da média, eu poderia, então, exibir a máxima e a mínima. Então, aqui, maior e aqui o menor. Prontinho. Terminei aí meu segundo exemplo. Vamos executar. Eu tenho aqui o resultado da execução. Média 3,095 kg, máxima 3,450 kg e mínima 2,800 kg. Podemos encerrar este exemplo desta maneira. Vamos agora ao nosso terceiro exemplo. O terceiro exemplo, pessoal, eu vou pegar aqui todas as linhas do segundo. Poderia fazer um salvar como, se quisesse. Ctrl A, Ctrl C. Eu vou colar aqui. Arquivos, salvar. Vamos salvar dentro de uma pitada de Python, parte 6, prog 3. E aqui é só para mostrar que Python apresenta algumas funções. Então, a média, eu poderia simplesmente conseguir ela com sum de galinheiro. Isso é só uma curiosidade, esse exemplo 3. Bom, o maior eu poderia conseguir em Python com max de galinheiro. E o menor eu poderia conseguir com Python com min de galinheiro. Então, só uma curiosidade, mostrando para vocês que eu poderia conseguir então as minhas três medidas aí, a média, o maior e o menor, utilizando funções presentes aí na linguagem Python, sum, max e min. Vamos executar. Então eu tenho aí as informações, as mesmas informações obtidas na execução do nosso segundo programa. Vamos executar o 2, então. Bom, finalizamos por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.